estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Tudo pronto para a nossa aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para a nossa aula. Nós vamos precisar do caderno ou as folhas para anotação, o lápis, a borracha, a caneta, o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Material organizado. E na aula de hoje, nós vamos ver um outro texto. Nós vamos ver o texto sobre o burro trapaceiro. Acompanhem a leitura com a professora. O burro trapaceiro. Há muitos anos moravam no mesmo curral um burro, um boi e um cordeiro. Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. Que fazer durante as horas livres? Resolveram passar as tardes jogando cartas ou dados. Quem ganhasse poderia dormir no melhor estábulo. Como se pode imaginar, os três jogavam com o maior afinco. O burro era um grande trapaceiro, ganhava todas as partidas e, por isso, dormia sempre no melhor estábulo. O boi e o cordeiro começaram a desconfiar dele. Para terem certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas. Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram: "Mostre-nos suas cartas, amigo", disse-lhe o cordeiro. "Isso, as suas cartas", apoiou o boi. "Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça?", perguntou o burro meio sem jeito. De nada adiantou negar. Teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz, quer dizer, não pertenciam ao baralho, e o burro tinha-as tirado da manga. Assim, os dois puderam comprovar suas suspeitas. Realmente, há muito tempo o burro os estava enganando. Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele, pois haviam perdido totalmente a confiança e passaram a se revezar na utilização do melhor curral. Agora, vamos para a nossa primeira questão. Nós vamos fazer um estudo sobre o texto. Na primeira questão, vocês vão ter que dizer o texto que nós acabamos de ler. Ele é um conto, uma fábula
ou uma reportagem? Então, prestem atenção, relembrem o texto que a professora acabou de ler e digam o que ele é. Pronto, marcaram? Este texto que nós acabamos de ler, fábula. Vocês lembram da fábula? Lembram das características dela? Vamos relembrar um pouco? A fábula, elas são narrativas curtas que nos trazem um ensinamento e os seus personagens são sempre animais. Então a fábula, ela é mais fácil de identificar porque os seus personagens são animais e ela sempre traz uma moral. Tudo certo? Agora vamos relembrar um pouquinho. A professora trouxe aqui para vocês, percebam aqui na tela, os elementos da narrativa. Lembram que os elementos da narrativa são os personagens, tempo, espaço, narrador. Lembram disso? E agora tem um esqueminha para ficar mais claro para vocês, para ficar mais fácil de lembrar. Prestem atenção: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Percebam que a letra inicial de cada um forma a palavra pente. Então, sempre que for relembrar, lembram do pente. Fica mais fácil para lembrar do personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço, certo? Agora vamos ver um pouquinho mais sobre os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são o espaço. O espaço é o local onde acontece a história. Esse local pode ser aberto e pode ser também fechado. Local aberto, a cidade, um país. Local fechado, uma casa, uma sala, ok? Nós temos também o enredo. Ele é o desenvolvimento da narrativa, onde os personagens vão apresentar as ações. Tudo certo? Temos também o narrador. O narrador, ele vai contar a história. Ele vai contar e vai desenvolver junto com os personagens. Nós só não podemos confundi-lo com o autor, certo? Os personagens. Os personagens, eles são os elementos que compõem a narrativa. São eles que vão desenvolver as ações. Então, toda a história tem os seus personagens, certo? E temos também o tempo.
O tempo, ele é o período em que é contado aquela história. Ele pode ser cronológico, né, uma sequência de fatos, ou ele pode ser psicológico, que o tempo passa na cabeça do personagem, que ele pode estar aqui no presente, mas estar falando do passado ou de um futuro distante. Tudo certo? Vamos agora para a nossa atividade. Na questão 2, acompanhe com a professora. Assinale com um X o elemento da narrativa que corresponde à expressão destacada no fragmento abaixo. Há muitos anos moravam no mesmo curral um burro, um boi e um cordeiro. Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. Há muitos anos está se referindo a quem? Ao enredo, ao tempo, ao narrador, ao espaço ou ao personagem? Então, façam a leitura com calma e marquem a quem ele está se referindo. Tudo certo? Vamos conferir? Há muitos anos se refere ao tempo. É o tempo em que se passou a história. Tudo certo? Na questão 3, observem que é o mesmo trecho que nós trabalhamos anteriormente, só que agora o termo destacado não é mais há muitos anos, e sim a palavra curral. Então, leiam o trecho certinho, com calma, e marquem a que a palavra curral está se referindo.
Pronto, marcaram? Conseguiram encontrar a qual elemento da narrativa este termo está se referindo? Vamos verificar? Está se referindo ao espaço, porque é onde estava acontecendo toda a história. Lembram? Ele está acontecendo no curral. Tudo certo? Agora vamos para a nossa questão 4. Na questão 4 é o mesmo trecho também, só que agora é outro termo destacado. Então vocês vão ter que fazer a leitura, prestar atenção no termo destacado e indicar a qual elemento da narrativa ele corresponde. Tudo certo? Percebam que agora os termos destacados são burro, boi e cordeiro. A quem eles estão se referindo? Esses elementos da narrativa são os personagens. Marcaram? Acertaram? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Na questão 5, agora vocês vão analisar com o X o elemento da narrativa que corresponde à expressão destacada no fragmento abaixo. Então, leiam este fragmento e marquem a qual elemento da narrativa ele corresponde. Pronto? Marcaram? Vejam que neste trecho nós temos dois termos destacados, duas frases destacadas. Que fazer durante as horas livres? E como se pode imaginar, os três jogavam com maior afinco. Esta fala, vocês acham que é de quem? Quem está falando?
É o narrador. Muito bem. Agora vamos para a nossa questão 6. Vocês também vão analisar este trecho e vão marcar a qual elemento da narrativa ele está se referindo. Então, olha aqui com a professora. Percebam que, olha lá, resolveram passar as tardes jogando cartas ou dados. Percebam que ali é a fala do narrador, mas é uma fala que está dando sequência aos fatos, sequência da história. Então, este trecho ele está se referindo ao enredo. Muito bem. Não é difícil, né? É só observar bem a história. Vamos agora para a nossa questão 7. Na questão 7, observe a palavra destacada no trecho a seguir. Como se podia imaginar, os três jogavam com maior afinco. Nesse contexto, o termo afinco, ele significa o quê? A letra A, cautela, letra B, empenho ou letra C, impaciência. Então, releiam de novo o trecho e marquem qual a alternativa, o que significa a palavra afinco. Encontraram? Conseguiram procurar no dicionário? Então vamos descobrir o que significa afinco. Afinco significa empenho. Não é cautela, porque cautela é quando você faz alguma coisa com mais cuidado.
E não é impaciência, porque eles não estavam ali impacientes, querendo fazer alguma coisa, certo? Então, afinco significa empenho, com dedicação. Vamos ver o significado? Afinco. Obstinação, ação de fixar uma ideia no pensamento para tentar alcançá-la, que era a ideia dos 3. Eles estavam jogando com afinco para tentar dormir no melhor curral, certo? Agora vamos para a nossa próxima questão. Na questão 8, vocês vão observar desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele. A expressão destacada indica uma circunstância de A, lugar, B, modo, C, tempo. Então, pensem nessa expressão. Desde essa tarde, qual é a circunstância que ela está representando? Vamos ver a que se refere? Se refere ao tempo. Observem lá. Desde essa tarde. Então, foi desde hoje, essa tarde. E o tempo ele se refere a ontem, hoje, o amanhã, certo? Então, nós temos aqui um advérbio, uma locução adverbial de tempo. Vocês lembram disso? Desde essa tarde é uma locução adverbial de tempo e os advérbios são classificados conforme a circunstância ou as ideias que eles expressam. E nós temos os advérbios de tempo, de lugar, intensidade, afirmação, negação e dúvida, certo? Agora vamos para a nossa próxima questão. Na questão 9, observem este trecho. Mostre-nos suas cartas, amigo, disse-lhe o cordeiro. A palavra amigo, neste contexto, foi usada para demonstrar o quê? A, ironia, B, empatia, C, amizade. Então, releiam com atenção este trecho e pensem por que ele usou a expressão, essa palavra amigo.
Certo? Fizeram? Então vamos ver. Por que não é empatia? Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, quando você tenta ajudar a resolver alguma coisa, alguma situação. Então, ali não, amigo não cabe como empatia. Amizade. Será que é amizade? Eles eram amigos, mas percebam que aqui eles estão brabos com o burro. O cordeiro e o boi estão brabos, estão nervosos com o burro, certo? Então aqui nós temos uma ironia, ou seja, eles estão expressando ali, chamando o burro de amigo, mas que na verdade ele não quer dizer amigo, porque o burro estava enganando eles. Então, ironia, ela é uma figura de linguagem, né, que é usada para expressar, para sugerir o contrário daquilo que a gente quer dizer. Por isso que ele falou, mostre suas cartas, amigo. Então ele não chamou amigo de amizade, ele estava sendo irônico com o burro, certo? Agora vamos para a questão 10. Na questão 10, observem o trecho. Teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz, quer dizer, não pertenciam ao baralho e o burro tinha-as tirado da manga. A que se referem as palavras destacadas? Então, observem, releiam o trecho com atenção e digam a que está se referindo as palavras destacadas. Conseguiram escrever a que essas palavras estão se referindo? Vamos conferir? Acompanhem com a professora. As palavras destacadas estão retomando a expressão as cartas, ou seja, elas estão se referindo às cartas. Observem com a professora. Teve de mostrar as cartas. Nenhuma delas quem? As cartas.
não pertenciam ao baralho e o burro tinha as tirado da manga. Quem o burro tirou da manga? Ele tirou outras cartas, certo? Então, as e delas estão se referindo às cartas. Questão 11. Observem o trecho. Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. A quem se referem essas palavras destacadas? Então, releiam o trecho e escrevam a quem elas estão se referindo. Tudo certo? Marcaram? Escreveram? Então acompanhe a resposta com a professora. Estas palavras se referem aos 3 animais da fábula que a gente leu: o burro, o boi e o cordeiro. Perceberam que no trecho anterior e neste também nós usamos palavras para não repetir sempre o nome dos personagens e outras expressões? A gente usa palavras que possam substituir para não ficar repetitivo, certo? Agora na questão 12, vocês vão ler o trecho ao lado, vão reler com calma, com atenção, tá? E vão marcar para a professora qual a estratégia que o boi e o cordeiro utilizaram para descobrir a farsa, a trapaça do burro.
Escreveram qual foi a estratégia que eles utilizaram para descobrir o burro? Vamos verificar? Para terem certeza de suas suspeitas, eles fizeram uma pequena cruz em todas as cartas do baralho. E quando o burro jogou as cartas dele, eles perceberam que não tinha a cruz marcada. Por isso eles descobriram, certo? Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima!